O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de Santa Maria Madalena. Segundo a tradição mais antiga da igreja, esta Maria Madalena é a pecadora, é a irmã de Marta e Lázaro e é aquela que permaneceu aos pés da cruz. Pois bem, a liturgia de hoje é toda ela uma expressão da busca de Deus, de um desejo de Deus, de um desejo de encontrar Deus, de estar com Deus, movido por um ardente amor. A primeira leitura, retirada do Cântico dos Cânticos, mostra aqui: em meu leito, durante a noite, busquei o Senhor da minha vida, procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor da minha vida. Vejam aqui, esse amor ardente de quem procura o Senhor, de quem procura de madrugada o Senhor, de quem faz vigília, levanta cedo para procurar o Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, encontraram-me os guardas que faziam ronda pela cidade. Os guardas aqui representam as dificuldades que nós podemos encontrar na busca de Deus. Ela vai e pergunta aos guardas: vistes porventura o amor da minha vida? Para que novamente, por 3 vezes, nesta tão curta leitura, se refere a Deus como o amor da minha vida. O único necessário, nós refletíamos sobre isso neste domingo. O amor da minha vida, o sentido da minha vida, o centro da minha vida. E logo passei por eles e encontrei o amor da minha vida, pela 4ª vez. O Salmo vai o quê? Nós iremos repetir várias vezes: a minha alma tem sede de vós, Senhor. A cada estrofe: sois vós, ó Senhor, o meu Deus.
Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Santa Maria Madalena, aquela da qual 7 demônios foram tirados, ela é essa expressão daquela mulher restaurada que busca a Deus e o busca ardentemente. No início, então, desta festa, desta celebração, todos nós somos chamados a pedir a Deus que coloque uma centelha deste fogo, para que nós busquemos a Deus com ardor, e que esta centelha, ela se espalhe e torne o nosso coração um braseiro de amor. Porque às vezes, meus irmãos, nós buscamos o Senhor, mas buscamos sem ardor. Buscamos o Senhor, mas buscamos sem paixão, sem aquela determinação. Você vem à missa, você se confessa, você procura rezar, mas é tudo tão xoxinho, é tudo tão aguadinho, é tudo tão sem graça, que no primeiro vento de contrariedade, foi-se embora o amor. Desapareceu a devoção, secou a piedade. Então precisamos pedir a Deus que coloque uma chama ardente que crepite o íntimo de nós, para que nós desejemos Deus mais do que, como é que diz aqui o Salmo, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Quem já viu a terra rachada, sedenta de água, sabe, né, como esta imagem ela é eloquente. A terra seca, rachada, ela está sedenta. Pois bem, que a minha alma deseja a Deus mais do que a terra seca. Que a minha alma deseja a Deus mais do que a boca seca deseja a água. Quando até a língua está colando no céu da boca, de tanta sede que estamos. Pois bem, que a nossa alma deseja a Deus assim. Que amemos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Se Deus pede isso de nós, sabendo quão incapazes somos nós de um amor assim, é porque Ele está disposto a nos dar a graça, a nos conceder a graça de amá-lo assim. Deus não é mau para pedir de nós aquilo que nós não podemos realizar. Ele sabe que por nós mesmos não podemos, então Ele nos concederá a sua graça. Mas busquemos a graça de Deus. São Gregório Magno, refletindo sobre Maria Madalena, ele tem uma meditação, depois eu posso enviar nos grupos, a meditação inteira, que é riquíssima, belíssima. E ele vai meditando pouco a pouco, trecho por trecho, ele vai dizendo: Maria Madalena, tendo ido ao sepulcro, evangelho de hoje, não encontrou o corpo do Senhor. Julgando que fora roubado, foi avisar aos discípulos. Estes vieram também ao sepulcro e viram e acreditaram no que a mulher lhes dissera. Sobre eles está escrito logo em seguida, João capítulo 20, versículo 10. Nós não ouvimos este versículo. Os discípulos voltaram então para casa. Maria Madalena avisou: olha, levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o colocaram. Os discípulos foram com ela, viram o túmulo vazio e voltaram. Foram para casa. O túmulo está vazio. São Gregório continua. Mas depois acrescenta-se: entretanto, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Ela ficou. Os discípulos foram embora. Eita, uma maiada ruim, né?
Misericórdia, gente. Eles foram embora. O túmulo está vazio. Ela ficou lá, chorando, perseverando, buscando e chorando. Não é um exemplo eloquente para a nossa vida espiritual? Buscar o Senhor chorando, buscar o Senhor se arrastando, buscar o Senhor mancando, mas buscar o Senhor. Não deixar o Senhor. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Pois bem, continua São Gregório. Este fato leva-nos a considerar quão forte era o amor que inflamava o espírito dessa mulher, que não se afastava do túmulo do Senhor, mesmo depois que os discípulos foram embora. Procurava a quem não encontrava, chorava enquanto buscava, e abrasada no fogo do seu amor, sentia a ardente saudade daquele a quem julgava ter sido roubado. E aí, São Gregório conclui dizendo, na verdade, a eficácia das boas obras está na perseverança, como a verdade mesma falou Jesus. Quem perseverar até o fim será salvo. Então precisamos, meus irmãos, de perseverança. Precisamos perseverar nos nossos santos propósitos. Precisamos pedir a Deus a graça disso, porque começar bem é fácil. Perseverar e terminar bem, eis o que santifica, eis o que salva. E acredito que todos nós, quando olhamos para a nossa vida espiritual, percebemos altos e baixos, crescimentos e regressos, perseverança e estancamento, como que paramos no meio da vida espiritual. Então precisamos hoje pedir a Deus, por intercessão de Santa Maria Madalena, esta graça de perseverar no cansaço, de perseverar por entre as dificuldades e os sofrimentos da vida, perseverar mesmo entre as lágrimas, mas perseverar buscando a face do Senhor, buscando o amor da minha vida. Não é assim que diz a primeira leitura? O amor da minha vida. Que não seja uma busca indiferente, uma busca quase que uma busca fria. Não, que seja chorosa, lacrimosa, mas cheia de amor. Uma busca de quem ama. E aí vem São Gregório que diz aquela frase que eu acho tão bonita. Ele diz assim: os desejos santos crescem com a demora. Se diminuem com o adiamento, não são desejos autênticos. Os desejos santos crescem com a demora. O Senhor se ausentou, ela perseverou. E enquanto ela perseverava, o seu amor foi aumentando cada vez mais. Meus irmãos, que maravilha celebrar hoje o dia de Santa Maria Madalena, pedindo a Deus esta graça para a nossa vida espiritual. E quando nós pensamos em quem foi Santa Maria Madalena, isso deve nos estimular ainda mais. Porque não é que ela buscava assim, com tanta, né, de uma maneira tão exemplar. Mas ela sempre foi santinha, né? Ela sempre foi piedosa. Então, não, meu santinho. Ela é a pecadora. Mas ela é aquela que permanece aos pés da cruz. É aquela que busca o único necessário. É aquela que foi atormentada por tantos demônios. Isto é, aqui nós podemos interpretar tanto uma possessão severa, como também uma mulher plenamente atormentada. Já que os 7 significa plenitude, né? O número 7 na Sagrada Escritura. Pois bem, ela era física, psicológica, espiritual e moralmente atormentada, arrastada daqui e dali, para ali e para acolá, arrastada por
todos esses demônios? Não é uma figura também da nossa alma, tantas vezes arrastada por tantos desejos, arrastados para realidades tão contrárias daquilo que dizemos desejar e querer para a nossa vida? E mesmo assim, nosso Senhor olha para aquela mulher e a transforma. Isto é, aquela mulher totalmente atormentada é totalmente restaurada. O que é que a vida de Santa Maria Madalena, ela ensina para cada um de nós? Primeiro, que ninguém está fora do alcance da graça. A mulher pecadora, nosso Senhor olhou para ela, a alcançou com a sua graça e a transformou. Ninguém está fora do alcance da graça. Por mais que a sua vida esteja quebrada, por mais que você se sinta, e de fato o é, por mais que você se sinta incapaz, confie na graça de Deus, suplique a graça de Deus, peça a graça para colaborar com a graça. Peça a graça de Deus para colaborar com a graça de Deus na sua vida. Porque Deus não exclui ninguém da sua graça. Ele é bom. Misericórdia e piedade é o Senhor. Primeira coisa então, ninguém está fora do alcance da graça. Segundo, nosso Senhor, Ele não olha para o nosso pecado, para o nosso passado. Ele olha para aquilo que Ele vai fazer em nós. Ele não olhou para Madalena e viu simplesmente a prostituta, a pecadora. Ele não olhou para Madalena e viu apenas aquela mulher atormentada, destruída, tomada por tantos desejos no seu coração. Ele olhou para ela e viu aquela que escolheria o único necessário. Ele viu aquela que amaria muito. Ele viu aquela que permaneceria aos pés da cruz. Ele viu aquela obra sua que o procuraria chorando, mas que não o abandonaria. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê simplesmente o nosso pecado, ou o nosso passado, ou o nosso presente, mas Ele vê aquilo que a sua graça pode operar em nós. E meus irmãos, a obra do Senhor é perfeita. Quando Deus realiza uma obra, essa obra é bela. E Deus viu que era bom, não é essa a palavra que nós encontramos depois de cada ato criacional lá no livro do Gênesis? E quando criou o homem, Deus viu que era muito bom. Tudo que Deus faz é bom, é muito bom. Então apresente a nosso Senhor as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas quebraduras, as suas incoerências, os desejos mil contraditórios muitas vezes que você carrega no seu coração, e peça: meu Deus, aquilo que o Senhor fez em Maria Madalena, fazei em mim também. Aquela transformação poderosa que o Senhor operou naquele coração tão feio, tornando-o tão belo, fazei também em mim, Senhor. Aquilo que o Senhor fez em Maria Madalena, que quem a olhava de início não dava nada. E se dizia algo, era de ruim a pior. E o Senhor fez aquela que muito amou, a apóstola dos apóstolos. Sim, porque ela foi anunciar aos apóstolos que Jesus tinha ressuscitado, que ela tinha se encontrado com Ele. Imagine, nosso Senhor olhou aquilo que era tão feio e transformou em algo tão belo. Que hoje, meus irmãos, diante desta festa e desta palavra tão rica, peçamos a Deus que desperte no nosso coração santos desejos e que nos conceda a graça da perseverança
para que possamos alcançá-los realizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.